Oi, eu sou a Denise e esse é o canal Denise Aleatória e hoje eu estou aqui para dar umas dicas de livros sobre espiritualidade que eu li e que fizeram sentido para mim. Então, se você também está num processo de autoconhecimento e quer saber que leituras são boas para esse momento, continue assistindo ao vídeo. Lembrando que nem sempre o que eu li e fez sentido para mim vai fazer sentido para outra pessoa. Cada um está no seu caminho. Inclusive, esses livros, quando eu comecei a ler, alguns eu tive que retomar e depois que eu retomei, eu compreendi o que estava querendo dizer. Porque só depois que eu tive experiências na minha vida que me levaram a compreender algumas coisas, foi que eu entendi o que esses livros, o que esses escritores, né, o que essas pessoas estavam querendo explicar ali. Então vai de cada um, não é porque foi bom para mim, porque eu vi sentido que vocês também necessariamente precisam ver, né, algum sentido nisso tudo. Lembrando também que a espiritualidade nada tem a ver com uma religião ou com o espiritismo. A espiritualidade está nos pequenos detalhes. Às vezes, pessoas que sequer frequentam uma igreja ou um local, né, para um encontro ali com o seu interior, acabam sendo até mais espiritualizadas do que algumas pessoas que frequentam e que vivem, né, isso com uma grande intensidade. Níveis de consciência diferentes. Um lugar, um livro que você lê, nada disso vai te fazer melhor, pior, mais espiritualizado ou menos espiritualizado, né? Para mim, a espiritualidade é aquele contato íntimo comigo mesma, quando eu me conheço e quando eu descubro que o divino está dentro de mim e que muitas coisas ao meu redor dependem, né, das minhas atitudes também. E que quanto mais eu me trabalho, quanto mais eu me conheço, melhor eu posso ser para mim e para o mundo. Para mim é isso, mas vai de cada um. E eu queria deixar isso claro antes de mostrar os livros para vocês. Um dos autores que eu mais gosto nesse mundo espiritual é o Osho. O Osho, ele escreve sobre diversos sentimentos do ser humano, sobre amarras, né, que a gente tem, sobre nossas crenças. Ele tem livros com diversos temas sobre medo, coragem. Esse aqui que eu tenho aqui que é liberdade, aprendendo a silenciar a mente, que ele explica diversas práticas de meditação. E tem um aqui que é um dos meus favoritos, que é o Políticos e Religiosos, a Máfia da Fé. Esse livro abriu meus olhos para muitas coisas e me fez questionar, né, diversas questões aqui do mundo, questões do ser humano, questões minhas, inclusive. E, inclusive, aqui nesse vídeo eu me atrevo a ler o que está escrito atrás deste livro aqui. Eu não posso acreditar que haja universidades católicas, universidades muçulmanas, universidades hindus. Parece que o homem enlouqueceu. O universo não é muçulmano, hindu ou católico. As universidades deveriam ser totalmente livres de toda a política, todas as religiões. Deveriam ensinar as artes básicas do ser humano, o que não foi feito até agora. É por isso que há tantas atrocidades, tantos atos desumanos contra seres humanos. O que o homem tem feito com o homem é inconcebível. Só Adolf Hitler foi responsável pela morte de pelo menos 10 milhões de pessoas. Joseph Stalin não ficou muito atrás. Você vai permitir que tudo isso continue? Não, nós não vamos permitir mais. Nossos modos de mudar o mundo certamente são diferentes. Nós não vamos criar armas nucleares para conquistar o mundo e mudá-lo. E ele coloca a gente para refletir assim de todas as formas sobre como o mundo está sendo construído e destruído e reconstruído. E tem outra parte aqui nesse livro que eu acho maravilhoso. Esse livro que ele é praticamente uma denúncia a tudo ao mundo da forma como o mundo está.
Sempre que se quiser derrotar um sistema ao usar o mesmo meio que o sistema usou anteriormente para chegar ao poder, apenas os nomes mudarão, as bandeiras mudarão, a sociedade permanecerá a mesma. É aquela coisa, né? É comprar uma guerra com outra guerra, vencer o poder com mais poder, é a disputa, é a comparação, é o querer estar no poder e estar certo de qualquer maneira, e que todo mundo me escute, e que todo mundo me siga, e eu estou certo e eu vou derrubar o outro que está errado. Não existe uma visão de que há diferentes pontos de vista e que tá tudo bem, né? E essa questão de compreender os pontos de vista sem precisar de guerra acontece na meditação. Óbvio, o Osho explica que isso é muito utópico, né? Essa questão da gente imaginar que daqui a pouco haverá apenas paz em um mundo em que a gente vive agora. Mas ele explica que a revolução ela acontece dentro da gente também, né? E que você pode, dentro de você, você pode combater esse tipo de coisa. E começa por você, começa pelo seu caminho, começa a você compreender você mesmo e o outro. E quanto mais gente chegar, né, nesse nível de conseguir transcender esse ego, essa competição, melhor o mundo vai ficar. Não estou dizendo que não teremos limitações, né? Não estou dizendo que não teremos competições, mas as coisas podem melhorar. Enfim, eu acho esse livro muito necessário, especialmente agora, num momento em que o mundo está extremamente polarizado, em que as opiniões entram em conflito o tempo todo e as pessoas elas não querem saber ouvir o outro, elas querem apenas ganhar competições, ganhar brigas, elas não querem saber se está certo, se está errado. E querendo ou não, acima da gente existem, né, os políticos e existem também os religiosos que não são santos. Não é porque uma pessoa está lá em cima no poder da igreja que ela está sendo santa. Ou, eu falei igreja, né, mas no poder ali religioso. Enfim, eu acho que esse livro aqui, ele é muito necessário. Especialmente, né, se você tá nessa jornada de autoconhecimento, especialmente também acredito que muitos deveriam ler, principalmente quem é muito politizado e que fica defendendo o seu lado a todo custo e briga com os coleguinhas e briga com as pessoas e também pessoas que brigam por questão religiosa, que na verdade é essa exatamente a intenção, né? Muitas palmas para quem briga, parabéns. E quando isso acontece, quando essas brigas acontecem, vocês estão aplaudindo essas pessoas que estão lá no poder e dizendo parabéns, vocês conseguiram fazer o que vocês queriam, estamos brigando. E será que a religião, a religiosidade e a política deveriam servir para brigas? Não seriam para solucionar, né, problemas? Então é bom se questionar e questionar também todo e qualquer discurso que diga que a gente é menos, que a gente é pecador, que a gente é coitadinho e que se a gente for pobre e coitado e humilhado, a gente vai entrar no reino dos céus. Porque eu acredito que se a gente tem um Deus tão bom e tão grande, tão poderoso e tão maravilhoso, Ele não quer que a gente seja tudo isso que dizem que a gente é. Então é isso que eu deixo de reflexão a respeito desse livro aqui. Ele coloca a gente para pensar nesse sistema que a gente está vivendo e pensar nas ideias que a gente compra por aí. Outro livro do Osho é Aprendendo a Silenciar a Mente. Ele é um livro bem gostoso de ler, tu lê ele rápido, assim, se tu sentar numa tarde, já lê, e ele ensina práticas de meditação, ele explica, né, que a meditação não é um ato, não é um fazer, é o silenciar, é o ficar quieto, entrar em silêncio e observar os seus pensamentos, sem apego, compreender
o que é que acontece dentro de você. Isso você percebe quando silencia a sua mente. Enfim, além das práticas meditativas que ele explica e ensina aqui, esse aqui veio com um CD que até hoje eu não ouvi, mas é porque eu faço as minhas práticas de outra maneira. Esse aqui é um bom livro que explica como funciona a mente, o que é essa nossa mente que fica tagarelando o tempo todo. Bem interessante. É um livro que vale a pena, especialmente para quem quer começar a meditar e não sabe por onde começar. É um livro sensacional. Agora, o terceiro e último livro do Osho que eu indico é Liberdade. Coragem de ser você mesmo. Esse livro aqui, ele explica sobre a nossa liberdade de ser, de estar, de fazer aquilo que nos faz bem e também de compreender que a liberdade, muitas vezes, ela não acontece no social. Ela é algo que acontece internamente. Nós precisamos de regras para viver, por exemplo. Eu não posso me sentir livre a ponto de atravessar de carro o sinal vermelho. Isso é uma regra para que a gente possa viver bem em sociedade. Essa liberdade é uma liberdade de sentimentos, é uma liberdade interna, ela não tem a ver com o externo, tanto que o silenciar a mente, tanto que muitas coisas, né, na questão espiritual, elas são internas. O externo é coisa do ego e a gente aprende a desapegar do excesso e é através do silêncio, do autoconhecimento que a gente chega e percebe o que é de fato essa liberdade. Essa liberdade, ela não quer dizer, faça tudo o que você que tiver vontade e desobedeça as regras. Não. Você vai olhar as regras, você vai ver se elas, né, condizem com aquilo que é preciso seguir e você vai compreender quais são as suas regras para que você se sinta bem com você mesmo e para que você seja livre de sentimentos que não te fazem nenhum bem. Enfim, é isso que explica aqui esse livro e também sobre dar liberdade para outras pessoas serem quem elas são. É uma leitura bem interessante, vale a pena e faz compreender diversas situações e questões de dentro de nós. Além desse, eu não tenho aqui comigo, mas eu já li, que é o Medo do Osho. O nome, não Medo do Osho, o livro Medo do Osho. Ele fala sobre o medo que a gente sente, sobre a necessidade de parar de sentir tanto medo de tudo e como esse medo pode acabar nos travando, né? E que a gente só se livra do medo através do autoconhecimento. Tem até uma parte no livro Medo que fala sobre autoconhecimento e que um homem chega num reino e pede um copo d'água. E o rei esculacha o cara. Ele diz assim, quem você pensa que é? Ninguém aqui te conhece, né? Ninguém aqui quer te receber. Ninguém aqui vai te ajudar. E ele diz o seguinte, ninguém aqui me conhece, mas eu me conheço. Pensa que triste seria se todos me conhecessem, mas eu mesmo não me conhecesse. E aquilo marcou pra mim, né? Porque não interessa se as pessoas te conhecem ou deixam de te conhecer ou dizem que sabem quem você é. Se você não sabe quem você é, aí é que a coisa fica complicada. E terminando os do Osho, agora eu vou para outros livros que eu fui lendo. Um deles é Propósito, mais um, né? A coragem de ser quem somos, porque para ser quem a gente é e viver a nossa verdade é preciso sim ter muita coragem, muita firmeza e muita disciplina. E nesse livro aqui ele explica, ele é do Prem Baba, e aqui o Prem Baba explica quais são as válvulas de escape que a gente usa para não entrar em contato com a gente mesmo. Ele fala de comida, de drogas, de bebida, de sexo, de relacionamentos que a gente se envolve para fugir da gente mesmo. É um bom livro que também traz práticas de meditação. Ele traz também algumas práticas que explicam
como a gente faz para identificar o que está nos travando, como a gente faz para identificar determinados sentimentos. É um bom livro, também rapidinho de ler e que traz bastante reflexão. Enfim, ele explica também como você faz para descobrir o que está te impedindo de ser você mesmo e de tomar uma atitude na vida e ser alguém melhor. Enfim, tem muitas dicas, muitas coisas boas, coisas que eu pratico hoje e que me fazem muito bem. A meditação, a questão do questionamento, né? O que é que está me deixando assim? De parar um pouquinho para ficar quietinha e perceber, é isso aqui que está me incomodando. E aquele momento de silêncio, de meditação, ele é extremamente importante para identificar isso. E todos esses livros, sem exceção, falam dessa questão da meditação, do entrar em silêncio, do contato consigo mesmo. E eu acho muito bonita uma frase que ele diz aqui, né? Que é a seguinte: o líder humanitário afirma que não somos uma gota d'água no oceano, pois o amor nos faz ser o próprio oceano. Que é aquele silêncio, né? E aquele momento de integração com o todo. Você não é um pedaço do todo, você é o todo, né? Que quando você deixa de ser só um pedacinho do todo e se integra com o todo. E nas práticas que ele ensina aqui, se você fizer direitinho, é bem possível perceber isso, se sentir integrado com o todo. Agora eu vou para um livro que eu comprei esse ano e li. Comprei no Retiro de Carnaval, lá no Céu Nossa Senhora da Conceição, que foi uma das melhores coisas que eu fiz por mim, foi ter ido para lá. E eu comprei esse livro do Xamã Gideon dos Lakotas, que é Espiritualidade versus Ego. Aqui ele também fala de práticas de relaxamento e de meditação, de tela mental para a realização de nossos desejos, né? E também explica a questão do ego e da espiritualidade, o que é o ego, o que é a espiritualidade. Ele fala também da ayahuasca, que é uma coisa que eu falei em outros vídeos, mas que eu não expliquei certinho o que é, como é que funciona, mas porque eu acho que não é o momento agora, que talvez não seja para isso o canal, né? Eu expliquei que foi uma das ferramentas que me trouxe até aqui e que me ajuda nessa caminhada, mas eu nunca fiz um vídeo especial para isso, porque acho que ainda não é o momento. E também, se vocês quiserem saber, eu já falei, né, que lá no site Céu Nossa Senhora da Conceição tem tudo explicadinho, e esse livro aqui também explica muito sobre a ayahuasca, o que ela faz com você. E esse livro vocês encontram, se eu não me engano, tem em PDF lá no site deles, depois eu deixo o site aqui embaixo. E também dá para comprar o livro físico. Esse não tem em livraria, só tem lá no site deles. Mas eu super recomendo porque é um livro incrível e que me fez relembrar as minhas vivências com a ayahuasca e compreender algumas coisas que daqui a pouco lá durante o ritual, durante o processo eu não havia compreendido. Mas aí a resposta vem, né? A resposta vem às vezes num livro, numa música, num programa de televisão que você está assistindo. Então, se você quer saber mais sobre a ayahuasca, o que ela faz, esse livro aqui, ele é maravilhoso. E não só sobre isso, fala sobre meditação, enfim, tudo isso que eu falei aqui. Agora, outro livro que eu indico para vocês é esse aqui, O Poder do Agora. Esse livro, ele é para ser lido aos pouquinhos. Dentro dele tem esses desenhos aqui, esses símbolos, que eles significam pausa. Você vai ler 2 ou 3 páginas que vão te explicar alguma coisa na qual você deve prestar atenção, e aí depois que você já tiver prestado atenção e feito aquilo com muita atenção, um dia, uma semana, aí você volta a ler o livro e vai para a próxima lição. Esse livro ele te ensina a viver no presente, e aqui tem diversos ensinamentos e frases que ele tira de diversas linhas espirituais, de diversas religiões, tem frases e coisas até da Bíblia que ele explica de alguma maneira muito prática e muito simples, e que a gente daqui a pouco não conseguia compreender. Quem lê, né? Eu já não leio muito, mas tenho, e algumas coisas eu gosto. E aí aqui nesse livro ele dá várias explicações, mas é claro que o foco mesmo é em estar no aqui
e no agora e ensinar a você viver o momento presente. É um livro muito bom e chegou na minha vida em uma boa hora, tem uns 3 anos já que eu li e me ajudou em muitas coisas e eu gostaria de reler este livro. Até acho que vou colocar num projeto para o próximo ano. Tenho aqui comigo também um do Padre Fábio de Mello, Quem Me Roubou de Mim. Este livro aqui fala sobre o roubo da subjetividade, que é quando as pessoas não podem se expressar. Pessoas que vivem relacionamentos abusivos, pessoas que de algum modo tiveram os seus sentimentos, nem é os seus sentimentos, porque ninguém tem como roubar, né, os nossos sentimentos, mas roubar a sua liberdade de expressão, a sua liberdade de fala, né, tirar de você isso que é o mais precioso, que é o ser você mesmo. Tirar de você a capacidade de ser quem você é. Resumindo, né, aqui diz o seguinte: uma vez sequestrados, perdemos a capacidade de sonhar, ficamos impossibilitados de viver as realizações para as quais fomos feitos, e não temos com quem reclamar. Precisamos, portanto, estar sempre atentos para que isso não nos aconteça, pois, como escreve Padre Fábio, nenhuma relação humana está privada de se transformar em roubo, perda de identidade, ainda que as pessoas nos pareçam bem intencionadas. Um só descuido e as relações podem evoluir para essa violência silenciosa. Basta que as pessoas se percam de seus referenciais, que confundam o amor com posse, que abram mão de suas identidades e que se ausentem de si mesmas. É aquela questão do relacionamento abusivo e que não envolve só, né, um relacionamento amoroso, envolve relacionamento de pai e filho, de mãe e filho, de irmãos, de trabalhos, né? Então, muito cuidado. Sempre é importante estabelecer limites nas pessoas, que acho que a pior coisa que tem é você viver em um lugar, conviver com uma pessoa e não poder ser você mesmo. E por último, um livro que na verdade não tem a ver com espiritualidade, mas que foi muito bom de ter lido. É O Ano em que Eu Disse Sim, da Shonda Rhimes. Ela é a criadora da série Grey's Anatomy. Eu nunca assisti Grey's Anatomy, mas enfim, acredito que seja uma boa série. E ela fala que ela saiu da zona de conforto dela nesse ano, que ela dizia não para tudo aquilo que desafiava ela, e nesse ano aqui ela resolveu dizer sim para muitas coisas, e ela começa a explicar tudo o que ela fez naquele ano em que ela disse sim. Claro, eu não estou aqui dizendo que você tem que dizer sim para tudo, e especialmente para coisas que passam por cima dos seus valores. Mas, às vezes, a gente diz tanto não que a gente perde a oportunidade de viver uma vida plena. Assim como às vezes a gente diz tanto sim que a gente também perde essa oportunidade de ser quem a gente é. E é sobre essa questão de não saber dizer não e de colocar limites nas pessoas que eu vou falar no meu próximo vídeo de sexta-feira. Espero que vocês tenham gostado desse. Se vocês gostaram, curtam, compartilhem. Se alguém precisa, né, de alguma referência sobre autoconhecimento, sobre espiritualidade, que vocês acham que esses livros podem ajudar, mandem meu vídeo para essa pessoa. Enfim, se inscrevam aqui no canal, que tem conteúdos variados toda semana. Espero vocês na sexta-feira com o meu próximo vídeo. Até mais!